Olá, agradecemos por estar aqui para ouvir nossa história. Aqui está um breve resumo antes de começarmos. Em uma cidade antiga, um teatro abandonado é palco de uma lenda sobre uma melodia sobrenatural que toca nas noites de lua cheia. Mordecai Sombrio, um jovem misterioso e apaixonado pelo sobrenatural, decide explorar o local. Com sua lanterna e gravador, ele se embrenha no teatro e se depara com um piano de cauda que parece ser a fonte da misteriosa melodia. Ao se aproximar, Mordecai encontra uma figura feminina etérea, que toca o piano com tristeza. Sem palavras, ele compreende que a melodia fantasma é um lamento de saudade, não de terror. A mulher fantasma desaparece após um último olhar, e Mordecai sai do teatro com uma gravação que se torna lendária, perpetuando o mistério do lugar e da pianista que, mesmo após a morte, continua a tocar, esperando por alguém que compreenda a canção de seu coração eterno. Mordecai Sombrio se transforma em um defensor da coexistência do paranormal com o científico, levando consigo a certeza de que amor e paixão são eternos e que a verdadeira aventura reside na exploração do desconhecido, unindo coração e alma. Vamos começar. Em uma cidade esquecida pelo tempo, onde as ruas de paralelepípedos ainda guardam os segredos de séculos passados, ergue-se um teatro antigo, cujas paredes desbotadas e estrutura frágil são testemunhas silenciosas de um passado glorioso. Diz a lenda que, nas noites de lua cheia, melodias etéreas ecoam por entre as ruínas do teatro abandonado, atraindo os curiosos e os corajosos, ou tolos, o suficiente para desvendar seus mistérios. Mordecai Sombrio, um jovem de feições marcantes e olhos tão profundos quanto a escuridão que envolve seu nome, era fascinado por lendas urbanas e mistérios sobrenaturais. Com um sobretudo negro que lhe caía sobre os ombros e um chapéu que escondia parte de seu rosto, ele se assemelhava mais a uma aparição do que a um ser de carne e osso. Certo dia, ou melhor, certa noite, quando o luar prateado banhava a cidade com um brilho fantasmagórico, Mordecai decidiu que era hora de explorar o teatro abandonado. Ele havia ouvido histórias sobre a melodia fantasma, uma melodia que, segundo os rumores, era tocada por um espírito que ainda habitava o lugar, incapaz de deixar para trás as memórias do palco que um dia brilhou sob os aplausos de uma plateia agora inexistente. Mordecai adentrou o teatro com uma lanterna em uma mão e um gravador na outra, determinado a capturar qualquer evidência do sobrenatural. O silêncio era quase palpável, apenas interrompido pelo som de seus passos cautelosos e pela poeira que dançava no ar, como se fossem partículas de um tempo que se recusava a morrer. Ele passou por camarins abandonados, onde espelhos rachados e figurinos mofados contavam suas próprias histórias de decadência. Subiu até o palco, onde a cortina rasgada ainda pendia, como se esperasse o momento certo para revelar um último espetáculo. Foi então que a melodia começou, suave e distante, como se viesse do fundo do teatro ou de outra dimensão. O coração de Mordecai acelerou. Ele seguiu o som, que o guiou até um velho piano de cauda, coberto de poeira e esquecido no canto do palco. A música se tornou mais clara, mais presente, como se os dedos invisíveis de um pianista fantasioso estivessem ali, dançando sobre as teclas. Fascinado, Mordecai aproximou-se, e foi então que ele viu a figura etérea, uma mulher de aparência nobre, com vestes antigas que sussurravam histórias de amor e perda. Ela tocava com uma expressão de profunda tristeza, e ao notar Mordecai, parou, olhando-o diretamente nos olhos. Eles não trocaram palavras, mas no silêncio compartilhado, uma compreensão surgiu. Mordecai percebeu que a melodia fantasma não era uma canção de terror, mas de saudade, uma chamada para aqueles que ainda podiam ouvir a beleza em meio à ruína. A figura desvaneceu assim que a última nota foi tocada, deixando Mordecai sozinho com a reverberação da música e a sensação de que havia testemunhado algo único e inesquecível. Ele deixou o teatro naquela noite sabendo que a história da melodia fantasma era mais do que uma lenda. Era uma memória viva de paixão e arte, um sussurro do passado que ainda encontrava ouvidos dispostos a escutar. Mordecai Sombrio nunca revelou o que aconteceu naquela noite, mas a melodia que ele gravou no velho teatro tornou-se uma lenda por si só, perpetuando o mistério do teatro abandonado e a história da mulher que, mesmo após a morte, ainda tocava o seu piano, esperando por alguém que pudesse entender a canção de seu coração eterno. Mordecai Sombrio é uma figura enigmática, alguém que parece ter sido esculpido pelas sombras da noite e moldado pelas histórias que se contam ao redor de fogueiras ou sob a luz trêmula de velas. Ele é um jovem que encontrou seu propósito na exploração do inexplicável, um caçador de lendas urbanas, um buscador da verdade que se esconde nas fendas do mundo sobrenatural.
O que o impulsiona é uma mistura de curiosidade insaciável e uma sede quase romântica pelo misterioso e pelo desconhecido. Desde a infância, Mordecai se sentia diferente das outras pessoas. Ele não encontrava o mesmo prazer nas atividades cotidianas ou nas conversas banais que preenchiam os dias da maioria. Em vez disso, ele se perdia em livros antigos, em contos de fantasmas e em relatos de encontros sobrenaturais. Com o passar dos anos, essa paixão se transformou em uma vocação. Mordecai começou a viajar em busca de lugares assombrados, de fenômenos paranormais, de histórias que a ciência não conseguia explicar. O que o impulsiona, em essência, é um desejo profundo de tocar o véu que separa o nosso mundo do que jaz além. Mordecai busca a verdade, mas não apenas para desmascarar fraudes ou para provar a existência do paranormal. Ele busca um entendimento mais profundo da condição humana, uma conexão com as muitas camadas de realidade que compõem nossa existência. A melodia fantasma do teatro abandonado é mais do que uma aventura para Mordecai. É um encontro com a essência de sua busca. A música tocada pela figura etérea não é apenas um fenômeno a ser documentado. É uma expressão de emoções atemporais, uma ponte entre o presente e o passado, entre a vida e algo que transcende a própria morte. Mordecai é impulsionado por uma empatia profunda pelas histórias que ele investiga. Ele entende que cada fantasma, cada lenda, tem uma origem enraizada em eventos humanos reais, frequentemente marcados por tragédias ou amores perdidos. Ao adentrar o teatro abandonado, ele não busca apenas a emoção do desconhecido, mas também a compreensão do espírito que ali toca. E por meio dessa compreensão, ele busca uma forma de honrar a história e o legado daqueles que passaram, mas que de alguma maneira ainda permanecem. Mordecai Sombrio é, portanto, um personagem complexo, movido tanto pelo fascínio pelo oculto, quanto por uma profunda reverência pela vida e suas muitas expressões, mesmo aquelas que se manifestam após o seu aparente fim. À medida que a investigação de Mordecai Sombrio o conduz ao coração do teatro abandonado, a atmosfera carregada de história e mistério torna-se quase palpável. Paredes descascadas, assentos empoeirados e um palco que há tempos não sente o peso de uma performance se tornam o cenário para o clímax de sua jornada. A noite em que Mordecai decide adentrar o teatro é escura, com uma lua minguante pendurada no céu como uma testemunha silenciosa. Ele carrega consigo apenas uma lanterna, um gravador de som e a determinação de um homem que caminha na fronteira do nosso mundo e do outro. Conforme ele se move pelos corredores silenciosos, o som distante de uma melodia começa a se infiltrar em seus ouvidos. É uma música triste, carregada de saudade e perda, tocada com a delicadeza de alguém que despeja sua alma nas teclas de um piano invisível. Movido pela curiosidade e pelo desejo de descobrir a origem daquela música, Mordecai segue o som até chegar ao grande auditório. Lá, sob o foco de sua lanterna, ele vê o vulto de uma figura sentada ao piano. A figura é translúcida, quase etérea, e suas mãos se movem com uma graça sobrenatural. Mordecai, mantendo a respiração controlada para não perturbar o fantasma, aproxima-se e começa a gravar. Ele sente a história do espírito fluindo através da música, narrando uma vida de sonhos não realizados e de um amor tão intenso que se recusava a ser silenciado pela morte. Enquanto a música alcança seu ápice, Mordecai é repentinamente tomado por uma sensação avassaladora de empatia e compreensão. Ele percebe que o espírito não está ali por estar preso, mas porque escolheu o teatro como seu eterno lar, um lugar onde pode expressar sua paixão pela música e pelo amor que deixou para trás. É nesse momento que Mordecai faz uma escolha ousada. Ele decide se sentar ao lado do fantasma, respeitando sua presença, e começa a acompanhar a melodia no piano. O espírito, surpreso pela coragem e compreensão do visitante, aceita a companhia, e juntos, eles tocam uma harmonia que parece transcender o tempo e o espaço. O clímax da jornada de Mordecai não é uma confrontação, mas um encontro de almas. Uma partilha de arte e emoção que confirma para ele que o sobrenatural é apenas mais uma faceta da experiência humana. E enquanto a última nota da melodia fantasma ecoa pelo teatro vazio, Mordecai Sombrio deixa o lugar com uma nova compreensão, carregando consigo não apenas evidências de uma existência após a morte, mas a certeza de que a paixão e o amor são forças que nem mesmo a morte pode silenciar. Após a noite inesquecível no teatro abandonado, Mordecai Sombrio se vê imerso em uma introspecção profunda. A experiência transcendental não apenas o confrontou com o sobrenatural, mas também o fez refletir sobre os ecos que os seres humanos deixam no mundo, mesmo após a morte. Enquanto caminha pelas ruas ainda adormecidas da cidade, com o amanhecer rompendo o horizonte, Mordecai pondera sobre o que aprendeu.
a permanência do amor e da paixão. A música do fantasma ensinou a Mordecai que sentimentos intensos como o amor e a paixão não estão confinados à existência corpórea. Eles se perpetuam, influenciando o mundo de maneiras que a mente racional pode ter dificuldade em aceitar. Isso o faz questionar a natureza da consciência e a possibilidade de uma essência humana persistente. A interconexão das almas. Ao tocar piano com o espírito, Mordecai vivenciou uma comunhão de almas que desafiou as barreiras entre o vivo e o morto. Ele começa a contemplar a ideia de que todos estamos interligados em um nível fundamental, que a morte pode ser uma passagem para outra forma de existência ou conexão. A aceitação do sobrenatural. Mordecai, um homem de ciência e lógica, é agora forçado a reavaliar suas crenças. O sobrenatural, que antes era um campo de estudo, torna-se uma realidade vivenciada. Isso o impulsiona a explorar ainda mais o desconhecido, com uma mente aberta para as possibilidades que transcendem a compreensão humana comum. A reflexão sobre a própria vida. A revelação de que o assassino no teatro abandonado era o próprio reflexo no espelho simboliza uma verdade mais profunda. Mordecai percebe que muitas vezes somos nossos próprios algozes, aprisionados pelas limitações e medos que nos impomos. A verdadeira libertação vem do reconhecimento e aceitação de nossas sombras internas. O significado para o mundo da melodia fantasma. A história de Mordecai Sombrio e a melodia fantasma do teatro abandonado torna-se uma lenda urbana, um conto que inspira outros a buscar e aceitar as maravilhas ocultas ao nosso redor. Para Mordecai, torna-se uma missão pessoal disseminar a ideia de que o mundo é mais misterioso e maravilhoso do que podemos imaginar. Com estas reflexões em mente, Mordecai Sombrio retorna ao seu trabalho com uma nova perspectiva. Ele se torna um defensor da ideia de que o paranormal pode coexistir com o científico e que a busca pela verdade requer não apenas equipamentos e teorias, mas também coração e alma. A melodia fantasma do teatro abandonado é agora parte de sua sinfonia de vida, uma nota eterna na partitura de sua existência. A história de Mordecai Sombrio e seu encontro com o sobrenatural no teatro abandonado se espalhou pela cidade como uma melodia sussurrante, capturando a imaginação de todos aqueles que a ouviam. Os céticos debatiam a veracidade dos eventos, enquanto os sonhadores e os crentes encontravam consolo na ideia de que o amor e a paixão poderiam de fato transcender as barreiras da morte. Mordecai, uma vez um homem firmemente ancorado na realidade tangível, agora se via navegando os mares do inexplicável. Suas noites eram preenchidas com pesquisas sobre o paranormal, folheando antigos tomos de ocultismo e entrevistando outros que alegavam ter tido encontros com o além. O dia o encontrava no laboratório, onde ele tentava casar suas novas crenças com a metodologia científica, buscando uma ponte entre o mundo físico e o espiritual. A cada passo que dava, Mordecai sentia a presença da melodia fantasma em sua mente, uma constante lembrança de que havia muito mais na vida do que aquilo que podia ser visto ou tocado. Ele começou a escrever suas experiências, transformando-as em um livro que esperava que pudesse ajudar outros a abrir suas mentes para as possibilidades do desconhecido. Enquanto Mordecai se aprofundava em sua nova jornada, a cidade ao seu redor começava a mudar. Locais históricos, antes negligenciados, passaram a ser vistos sob uma nova luz, como possíveis portais para o outro mundo. Grupos de entusiastas do sobrenatural formavam-se, ansiosos por explorar e experimentar o que Mordecai havia vivenciado. E assim o legado de Mordecai Sombrio crescia. Ele não era mais apenas um cientista, mas um pioneiro em uma era onde os limites entre o natural e o sobrenatural estavam começando a ser questionados. E talvez ele próprio se tornasse um eco no tempo, uma história contada e recontada, inspirando corações e mentes por gerações vindouras. Obrigado por acompanhar esta narrativa. Se você se sentiu tocado pela jornada de Mordecai e deseja continuar explorando mistérios que desafiam nossa compreensão, siga-nos para mais histórias que irão desvendar os véus entre o mundo que conhecemos e o que ainda está para ser descoberto. E não se esqueça de compartilhar essa história com aqueles que também apreciam o entrelaçamento do místico com o cotidiano. Até a próxima aventura!